Nós estamos no Papo de Doutor. Hoje falaremos de úlceras vasculares do tipo neuropática. Vitório Kemp, sou médico. Hoje contamos com a presença do Dr. André, cirurgião vascular. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Dr. André, hoje nós vamos falar das úlceras neuropáticas. O que é exatamente uma úlcera neuropática? Como que a gente faz o diagnóstico e quais são os fatores predisponentes? Tá. Apesar do nome ser um pouco estranho, né, uma úlcera neuropática, a resposta está no próprio nome dela. É uma úlcera que é relacionada a uma alteração neurológica periférica na maior parte das vezes. Tá? Mais frequente nesse grupo são as úlceras causadas por neuropatia diabética. O alto índice de açúcar no sangue acaba gerando uma lesão no nervo e essa lesão acaba resultando lá na extremidade, no membro inferior do paciente, numa diferenciação da distribuição de pressão e da pressão que o pé exerce, às vezes no solo, na caminhada, acaba gerando uma falta de oxigenação do tecido com a abertura da ferida. Tá? Basicamente isso. O diabetes não é a única causa de uma úlcera neuropática, mas é a mais frequente. Tá? São úlceras, no geral, indolores. Tá? Isso é uma coisa que chama atenção no diagnóstico e ajuda a gente a fazer o diagnóstico também. Tá? Uma vez que o nervo está machucado, o sintoma de dor não é tão frequente. E que muitas das vezes estão relacionados a processos infecciosos. No geral, é uma ferida que acontece por trauma banal, às vezes, de repetição. Por exemplo, um calo no pé, porque está andando de forma um pouquinho mais torta, o pé está um pouquinho mais torto. Pode haver um remodelamento da estrutura óssea do pé por uma lesão neurológica já mais grave, que no diabetes a gente chama de pé de Charcot, que é quando aquele remodelamento ósseo acaba modificando quase que todos os pontos de apoio do pé e os pontos de pressão também são modificados. Uma rachadura, ou às vezes um outro trauma qualquer banal ali no pé, uma micose, que seja uma infecção fúngica, resultando na abertura de ferida com essa diferenciação de pressão da estrutura óssea em cima do tecido do pé. Tá? Essas lesões, elas no geral, são relacionadas também com descontrole da doença de base, né? Um diabetes não tratado, falando basicamente dele, e tem uma importância, sendo que das amputações, e aí falando do que mais põe medo no paciente, poxa, estou correndo o risco de perder meu pé, meu dedo, minha perna. Se a gente for ver que as amputações maiores, quase que 85% foram precedidas de uma ferida, de uma úlcera neuropática. Então, se não tiver atenção adequada na ferida no início, a evolução pode ser catastrófica no final. E não necessariamente isso demanda tempo, pode ser rápido. Pode ter um quadro infeccioso associado e resultar numa infecção muito grave que demanda indicar uma amputação maior, por exemplo. Infelizmente, isso ainda é bastante frequente. Tá? Perfeito. E como que a gente trata esse tipo de úlcera? Quais são as medicações que se usam? Então, relacionado à ferida, a úlcera neuropática, principalmente a gente tem que ter o diagnóstico adequado e não sendo repetitivo, já sendo repetitivo, né? Ter o diagnóstico preciso e adequado para instituir o melhor tratamento para o paciente. Feito o diagnóstico, a causa base da ferida é a neuropatia, por exemplo, causada por o diabetes, a gente tem que pensar em tratar adequadamente o diabetes, antes mesmo ou em conjunto com o tratamento da ferida, para que a gente tenha um resultado adequado. Tá? Este tratamento, ele vai principalmente ou medicamentoso, se tiver um quadro infeccioso, tratar a infecção de forma conjunta, sempre tendo em mente que uma infecção numa ferida de um pé diabético é sempre grave, tá? Sempre com risco de uma amputação maior ou menor, e amputação maior ou menor, entendam, a amputação de um dedo, ou de uma parte de um pé, ou de uma perna inteira, tá? E principalmente tentar redistribuir
os pontos de pressão do pé. Tá? Com uso de calçado adequado, uso de medicações para alívio do sintoma da neuropatia. E um dos pontos mais importantes, que inclusive é bastante divulgado até em saúde pública, é a prevenção da lesão. Tá? Isso é fundamental. É o cuidado com o pé de um diabético. Olhar para o pé do diabético diariamente, aquele autoexame. Às vezes o diabético que já teve uma lesão de pé diabético, ele normalmente ou pode ter uma lesão também, uma piora da acuidade visual. Então, de ter alguém cuidando do pé dele junto, alguém que veja o pé dele. Porque a sensibilidade nem sempre está preservada e na maior parte das vezes não está. Então, no exame físico, a gente pode usar o teste do diapasão ou do monofilamento, que nem sempre é tão disponível no consultório, mas também o teste que a gente fala de tocar o pé do paciente. Um exame físico simples, um teste fácil, praticável, que você não precisa de nenhum instrumento, no qual o paciente está deitado, você pede para ele fechar o olho e você vai tocando os dedos dele, perguntando aonde que ele sente, o que ele está sentindo, aonde que está tocando, para você ter noção do grau da doença no geral, como no membro afetado. A partir desse momento que você estratificou e viu a gravidade, tem a lesão, a gente vai instituir o tratamento. As medicações no controle da neuropatia, o cuidado com a ferida, com os curativos, se é indicativo ou não de algum desbridamento, uma limpeza cirúrgica e o alívio de pressão com calçado ortopédico. Tá? Isso é fundamental e, no geral, é esse alívio de pressão que vai corrigir a ferida como um todo e prevenir, depois de cicatrizada, a abertura de uma nova ferida. Alguma pomada em especial? Vai depender muito da evolução da ferida. Tipo de tá? ferida. Se ela tem indicação de um desbridante, de um autolítico que seja, ou se só um hidratante ali local para terminar a granulação, o tecido de cicatrização, a fechar a ferida. Porque, no geral, as pomadas, as medicações como um todo, elas vão ser complementares. O alívio de pressão na ferida é que vai ser determinante. O tratamento de uma infecção que possa estar acontecendo é que vai ser determinante. É isso que vai resolver o quadro como um todo. E elas podem, depois de fechar, voltar? Quais são as complicações? Pode. Principalmente, assim, a recorrência relacionada a um pé diabético está no não controle da doença de base, do diabetes em si, também está no não uso de um calçado adequado, então volta até aquela hipertensão num ponto específico do pé, o cuidado em se prevenir uma rachadura, um outro machucado que seja, orientar o paciente a tomar muito cuidado até quando vai cortar a unha dos dedos do pé, para evitar uma infecção e dali aparecer uma nova ferida. Então, a prevenção é fundamental, já que a ferida pode voltar e normalmente quando volta é sempre mais grave. Tá? Caso retorne a ferida, o paciente tem que ser orientado a buscar o atendimento médico o mais precoce possível. Não dá para que ele fique esperando em casa ter febre, ter dor, que na maior parte das vezes não vai ter, e se acontece dor, demanda que a gravidade é muito alta, então já complicou, tá? Esperar uma alteração laboratorial no paciente diabético também não é indicado, porque você pode muitas vezes piorar o quadro do paciente. Então, o tratamento precoce é o que vai determinar o melhor resultado. O paciente tem que ter o cuidado com o pé no fim de evitar que a ferida abra. Abriu, é grave. Se é grave, buscar o médico o mais precoce possível. Muito obrigado, doutor André. Foi bastante esclarecedor. Eu agradeço. Então, vocês viram que o tratamento de feridas ou úlceras, né, tem alguns tipos. É muito importante um profissional que cuide dessa área, que geralmente são os cirurgiões vasculares, deve ser procurado. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. E a complexidade desse tipo de ferida, ela é muito significativa para que você, além da própria ferida, trate as doenças de base. Doutor André, muito obrigado. Muito obrigado. Bastante esclarecedor para a gente. Muito obrigado.